abrir portas. Segundo bloco do Antenados nas Gerais, estamos falando sobre parcerias bíblicas, principalmente as de Paulo. Foi muito bem colocado aqui no primeiro bloco. O pastor falou que, enfim, Paulo, depois de toda a perseguição que ele fez aos cristãos, ninguém queria ver ele nem pintado de ouro. Teve que ter alguma intervenção de Barnabé e chegar, olha, calma aí, gente, esse é bom garoto, eu boto a mão no fogo por ele, embora depois ele se separe, é uma boa pessoa. A partir daí que as pessoas tiveram um pouco de facilidade de começar a ouvir Paulo. Qual a importância de mentores? Eu acho que mentor é um pouco isso, né? Um pastor, alguém já conhecido, que abra portas, que introduza você. Qual a importância de a gente ter essas figuras e procurarmos boas pessoas para nos introduzir em rodas, em igrejas? Vocês acham isso interessante, chegar e ser conhecido pela pessoa certa? Quando eu olho para o cristianismo, Jesus em si, no ministério de Jesus, a gente já vê que isso é coisa do evangelho. Esse cara que bota alguém... O primeiro camarada que Jesus escolhe para ser discípulo é André. André aparece no batismo de Jesus, ele vê João dando a dica, segue Jesus até em casa, descobre onde Jesus mora, e dali vai buscar o irmão, o Pedro. Pedro é aquele cara espaçoso, que chega para tomar conta. Dali para frente, André não aparece. Porque André chegou primeiro, mas Pedro tomou espaço. André fica em paz. Sem problema. Quem botou Pedro fui eu. Indicação minha. Quem vai pregar a primeira mensagem de Atos dos Apóstolos é Pedro, mas quem colocou Pedro fui eu. O primeiro missionário foi André. O nome André significa hombridade. Quando Jesus vai separar os 12, o primeiro que Jesus escolhe é a hombridade. Como base da coluna que ia vir os 12 em cima, Jesus coloca um camarada de hombridade. E ele vai provar isso na frente. Quando as crianças querem chegar, quem bota? André. Deixa vir aqui. Quando o povo de outro quer chegar, André, vem aqui. Quando o menino está com pão e ninguém quer dar pão, ele fala aqui, ó, tem um menino aqui. André é aquele camarada que não tem problema em introduzir ninguém. Isso é um sentimento do evangelho. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos e vê Paulo ali, Barnabé tem uma consciência. E aí que está o detalhe. No evangelho nunca vai faltar alguém que faça isso. Na ideia profissão evangelho eu não digo nada, mas a ideia evangelho não vai faltar. Ele é mandado para Antioquia e ele vê que o trabalho lá é muito maior do que as condições dele. Ele precisa ensinar lá e o que ele tem não vai dar. Ele olha e fala, eu conheço um camarada, por que eu vou ficar trabalhando meia boca se eu posso fazer melhor? Ele volta, pega Paulo e quando alguém quer se opor, ele fala, pô, você vai? Você tem o que ele tem? Então deixa o camarada aí. E ele coloca o camarada ali, vai, evangelho. Aí quando a gente fala assim, está faltando parceria, eu acho que o camarada fala assim, porque não tem ninguém que seja meu parceiro, eu acho que está faltando eu ser parceiro. O pastor vai lá e reclama, não, porque ninguém me ajuda. Mas será que esse pastor tem medo, aceita a sombra? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a figura do pastor Silas hoje, que é nacional. Mas ele, por anos, ele foi um camarada muito honrado pelo líder dele, pastor José Santos. Qualquer um que chegava na Penha, viu o pastor José Santos, nesse perfil de evangelho que a gente está vivendo hoje, se assustava. Porque era normal chegar lá e ele estar com a vassoura limpando a calçada da frente da igreja. E era o pastor da igreja toda. É o camarada que mandava em tudo. E nunca se opôs. Pastor Silas na televisão, o Brasil todo conhecendo, ele dizia, não tem problema. Onde ele vai, ele tem que falar que é da Penha. E quando ele fala da Penha, tem que falar meu nome. O problema todo é que esse sentimento de igreja, quando a gente encontra alguém assim, mas tem pastor que o camarada começou agora, ele é um departamento, ele já pira. Não, tem que poldar. E falar que está tratando, que está cuidando. Está cuidando mesmo? Está tratando mesmo? Tem que ver quem é o dono. Eu acredito que o verdadeiro líder, só cortando, mas depois que você continua, eu acredito que o verdadeiro líder não é o que corta a asa, é o que administra o voo. Bacana isso aí. Pode continuar, pastor. Pode ir embora. Não, deixa eu levantar, deixa eu botar um fogo nisso, pastor. A gente está mencionando o nome, eu vou mencionar o nome de alguns pastores, de algumas coisas que sempre me inculcaram quanto a essa situação do espaço também. Espaço é uma coisa muito disputada em qualquer segmento. Quando tem alguém que pisa na bola e há a possibilidade dele abrir espaço para entrar de outras pessoas, dá até medo, mas quem mais bate é pastor e é crente. Eu lembro quando o pastor Caio Fábio, que todo mundo nesse Brasil, se tem um nome que era nacional, e todo mundo, o cara tinha programa na Rede Globo. Que conseguiu que ninguém até agora conseguiu. Todo mundo ouvia falar, esse cara é bom. Ele discipulou a geração de pastores de pensamento cristão da época dele. Deu uma pisada na bola, todo mundo desceu de pau, não sei o quê, e ficou um vácuo. Até hoje eu acho que existe um vácuo da figura do que foi o pastor Caio Fábio. Porque nesse momento foi difícil achar. Você conversa com ele hoje, você vê que é uma pessoa amarga até por causa disso. Falou, André, quando todo mundo estava comigo.
estudava, estava no programa. No dia que eu pisei na bola, cadê os parceiros? E aí eu pergunto, será que tem também muito pastor? A gente já tem um histórico muito complicado para os pastores até ficarem, poxa, será que isso aqui é meu amigo mesmo, minha sombra mesmo, quer lavar ou está esperando o tempo dele para querer entrar? Existe uma questão dessa nacional, eu só quis colocar porque é uma coisa que até hoje me incomoda muito. Para mim, o maior desafio da igreja hoje é desconstruir o pensamento recorrente. Nós temos pessoas e ministérios com data de validade. O prazo não é uma data fixa, é condicional. Se você estiver agradando a todo mundo, você estiver rendendo, né? Eu até brinquei hoje com o Marcos de Onesíforo, né? Quer dizer, dar lucro. Né? Paulo tinha um companheiro que o nome é dar lucro. Então, a gente às vezes está olhando que a Áquila, a Prisca, a velha, né? Talvez não servisse. Porque a gente está vivendo uma época em que não se usa a onomatopeia, né? Essa questão dos nomes com os seus significados. Mas nós amamos a questão do que a pessoa representa, e olhando para alguém a gente vê isso. E isso é desconstruído no próprio texto de Atos 3, quando Pedro e João sobem para orar a hora nona, um colérico, sanguíneo, e um fleumático, melancólico. Há divergência do temperamento, mas não no propósito. Se o propósito é um só, não tem dificuldades. Então a parceria se dá muito quando a gente aceita o outro como ele é. E cada um com as suas limitações e virtudes. Isso configura o quadro perfeito para uma ação missionária. Aqui foi citado os nossos fundadores, né, do meio pentecostal, mas isso é recorrente em todos os outros segmentos. Então você vai pegar um tímido que vai saber conduzir o temperamento do extrovertido e vice-versa. Aquilo que está acontecendo no texto de Atos 13, eu acho que é o prisma que deveria ser citado hoje. É que essa gente toda diferente estava numa reunião de oração. De repente tinha alguém que dava glória a Deus alto e o outro que ficava quietinho. Mas quando o Espírito Santo vai delegar a missão, ele vai dizer, apartai-me. Deixa eu dar uma ajuda aqui. A questão é a seguinte, voltando à ideia da parceria, nessa fala toda que foi dita até pelo pastor aqui, interessante, é o seguinte, André, o que ocorre? Primeira coisa, tem que definir papéis. Por exemplo, 1 Coríntios 7:20, Paulo fala, cada um fique na posição em que foi chamado. Qual é a posição pela qual Deus me chamou? Qual é o meu norte? Qual é o meu caminho? Então, eu entendi isso, acabou. Eu estou resolvido, então o Bruno está comigo, não é uma ameaça para mim. Isso aí. Pelo contrário, ele é uma bênção para mim. Agora, quando eu não sou um cara bem resolvido, qualquer um é problema. Ok? Quando eu sei quem eu sou, de onde vim, para onde vou e o que estou fazendo, tranquilo, eu vou ter parceria. Essa era a visão de Paulo. Eu queria dar alguns princípios, por que Paulo tinha tanto parceiro. Só em Romanos 16 ele vai citar aproximadamente 26 pessoas, aproximadamente. Ele sabia fazer amigos, e claro, a tônica principal é o cristianismo como marca da vida dele, mas eu quero citar alguns princípios. Por exemplo, Paulo, na carta de Filipos, em capítulo 2, verso 3, ele fala assim, ó, cada um considera o outro superior a si mesmo. A primeira coisa, Paulo considerava alguém superior a ele mesmo. Paulo não tinha uma ideia de que ele era o cara, ele tinha uma ideia de que sempre alguém poderia contribuir a quem dele e com ele, para abençoar a vida dele. Então Paulo conseguia ter pessoas que contribuíssem com ele. A outra ideia que está no texto, que ele fala, nada façais por partidarismo ou vanglória. Então você não vê Paulo em nenhum momento se enaltecendo, se envaidecendo. Ele sabia quem ele era e para qual ele foi chamado. Então ele fala, não faça nada por vanglória. E ele vai citar isso na pessoa de Cristo. Cristo fazia isso, Cristo era assim. Então vamos considerar um outro superior a nós mesmos, não vamos fazer nada partidarismo nem vanglória, vamos nos esvaziar dos nossos sentimentos mesquinhos e outros sentimentos, que nós vamos conseguir. E aí Paulo ele vai fazer outras aplicações na sua vida. Eu quero citar o seguinte, na primeira viagem, Paulo foi escolhido. Mas quem escolheu Paulo? Foi o Espírito Santo. A igreja orou, jejuou e, separar Saulo e Barnabé para que tem um chamado. Beleza, ok. Paulo vai. Mas Paulo era um cara que era sentimento. Ele era humano. Ele não era, como ele falou aqui, ele não era Deus, ele era um ser humano. E aí em Atos 15:39, a expressão grega lá é paroxismo. Houve uma desavença tal entre ele e Barnabé que falou, chega, não vai comigo mais não. Mas ele tinha um lado dele meio maluquete. Não vai comigo, não vai comigo e acabou. Porque eu não sou favorável ao cara que abandona a missão. E João Marcos abandonou a primeira viagem, então ele não vai comigo na segunda. Quem foi com ele foi Silas. Aí o fato curioso que você atestou, o cara que apresenta ele é Barnabé. Por quê? Ninguém faz nada sozinho. Certo? Se eu apresento ele, eu
tem alguma representatividade no grupo, no segmento que eu represento, meu nome vai fazer uma diferença se eu tenho esse nome. Barnabé tinha. Beleza, só que agora... E aí as pessoas confundem as coisas. O cara pode ter me apresentado, ter feito o que for, mas se ele está pisando na bola, eu não tenho que concordar com ele. Também tem isso. E não é quebrar princípio de autoridade espiritual. O cara me apresentou, mas o cara agora está botando sentimentalismo acima do reino de Deus e do que o Espírito Santo quer. Então também não vou abrir mão. Paulo não vai, não. Ok. Só que o que Paulo faz depois? Paulo. Aí é interessante que Barnabé não é mais citado, não, tá? Vai ser citado na carta aos Gálatas bem discretamente. Porque quando fala que as viagens é de Paulo, não é porque a gente diz que é de Paulo. Se você estudar todas as viagens de Paulo, André, dá tempo de falar esse bloco ainda? Dá tempo. Então, todas as viagens de Paulo, a primeira, a segunda e a terceira viagem, o que vai acontecer? Por que Paulo é citado? Porque Paulo é o líder. Ele foi colocado como líder da viagem missionária. Então, à medida que Barnabé se volta, não contra a ideia de Paulo, mas contra a autoridade de Paulo, então ele é lançado por fora. Ele é lançado para o lado. Parece que perde a graça. Tanto é que Paulo segue, mesmo tomando chicotada, vai contando a história dele. E Barnabé, cadê? Vai contar, vai citar lá em Gálatas. Ele some da história, porque Deus não vai quebrar princípio. E aí, para me fechar aqui essa fala, o apóstolo Paulo ele faz algo muito interessante. Em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 7, ele fala assim, olha como é que ele tinha amigo. Ô Timóteo, faz o seguinte, passa na casa de Carpo, pega a minha capa, os meus pergaminhos, ok? Traz os meus livros também. Se o cara não fosse meu, pô, cara, tá exigindo demais. Quer que eu traga capa, livro, pergaminho, mas também me traz João Marcos, que ele me é útil no meu ministério. Eu acho que o maior problema, talvez, e talvez é na experiência até que vocês colocaram, é o seguinte, é que talvez o líder não reconhece a utilidade de quem está em sua volta. Gente, ninguém faz nada sozinho. Sozinho. Agora, também tem um líder que é sociopata. Ele só consegue interagir com o outro se ele estiver acima. Se ele não estiver no comando governando, então também não serve para mim. Então, acho que é muita doença, é doença, é psicopatologia, é pecado, é tudo que está misturado aí para a gente melhorar. Vamos para o rápido break? Deixa eu citar aqui, a gente vai falar um pouco de como lidar com desavenças ministeriais. Às vezes você tem um pastor que está caminhando com você, um seu vice. Aqui tem um pastor que mandou para a gente e-mail falando o seguinte, houve desavença com o meu vice-pastor e nós, enfim, entramos lá em um acordo e a igreja ia liberá-lo. 3 meses depois ele adquiriu, pegou um terreno no mesmo quarteirão e está abrindo uma igreja. Ele vê como birra, me tirou, então eu vou abrir, vou disputar. Será que essa é a melhor maneira de tratar? E quais são as maneiras que a gente vê hoje que são tratadas as desavenças ministeriais? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, Mantenados volta já.